Alô família, grande satisfação mais uma vez estar aqui presente para vocês, tá bom? O meu muito obrigado pelo carinho, pelo prestígio, pela audiência. Antes de mais nada, deixe seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito, já deixou seu like, fala para todas as pessoas que você conhece sobre esse canal, porque nesse canal você está aprendendo a refletir, você está começando a pensar mais criticamente questões sociais, para mostrar para você qual o seu papel dentro da sociedade e assim nós encontrarmos saídas onde possamos ter uma sociedade mais igualitária, uma sociedade um pouco mais justa. Mas para isso a gente precisa pensar, a gente precisa estudar, a gente precisa se aprofundar nas questões. Sair dos rótulos e se aprofundar nas questões. E dito isso, a importância de entender qual o seu papel dentro da sociedade é muito importante. Entretanto, a nossa sociedade ela foi criada única e exclusivamente para ser mão de obra. A nossa sociedade é criada para criar trabalhadores, pessoas que produzem e vendem serviços e produtos. E não necessariamente pessoas que pensam socialmente. Porque não adianta nós trabalharmos para produzir riqueza, vendendo produtos e serviços, sendo que o resultado disso, que é o lucro, não for redistribuído, não for entregue para todas as pessoas para que a distância entre ricos e pobres seja reduzida. E um caso emblemático que ficou explícito esse ponto foi esse caso que você vai ver a seguir aí. Na verdade, eu acredito que você já viu, e porque a repercussão foi imensa. Mas vamos retomar esse ponto porque todas as pessoas que se levantaram contra esse vídeo não tocaram no ponto principal, e vou dizer a seguir. Isso aqui, filho. Você tem inveja, moleque. Eu não quero que ele faça isso. Eu não sei, pode sair fora. Você tem inveja disso aqui, moleque, escuta aqui, ó. Você tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Inveja disso aqui. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito bem. O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Matheus. Bom, você viu aí o que aconteceu e com certeza você já tinha visto que a repercussão foi muito grande. E não só esse caso, teve um outro caso também no Rio de Janeiro onde o rapaz com o relógio foi agredido. E mesmo com tantos protestos contra o racismo não para. E aí precisamos entender por que o racismo não para. Por que as pessoas não tomam consciência e parem de ser racistas, deixem de ser racistas. Porque há protestos dentro e fora do país contra o racismo. Há atitudes racistas e há protestos contra essas atitudes. E mesmo assim, o racismo não para. E é esse ponto em que eu quero chamar sua atenção, porque todos os youtubers que levantaram essa questão, todas as pessoas que se posicionaram contra, nenhuma tocou no ponto fundamental. Nenhuma tocou no ponto estrutural. Porque simplesmente é bonito dizer assim, eu sou contra o racismo. É simplesmente por vaidade, por lacração. Nossa, eu não sou racista, então vou ter que falar contra o racismo. Então vamos pegar esse caso aí e falar, nossa, eu repudio esse caso. Vamos escrever uma nota repudiando esse caso. Né? Porque mais um caso de racismo. Nossa, eu tenho nojo disso. Mas são todos os hipócritas sem vergonhas. Por quê? Não tocam no ponto crucial da questão. Não tocam no ponto estrutural. E é aí que é o ponto-chave. Esse que é o ponto-chave que eu coloquei no início do vídeo. A questão estrutural social nossa. Se nós, como cidadãos, somos acostumados
doutrinados a simplesmente trabalhar e produzir riqueza, nós nunca entenderemos o dinamismo da sociedade capitalista. E por isso esse canal existe, que é para mostrar para você esse dinamismo e fazer com você enxergar, de fato, o seu papel dentro desse sistema e como você pode, no seu mundo, mudar fazer parte de uma mudança para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Então, e para isso é necessário voltar na época da escravidão. Quando nós negros fomos libertos, não nos deram nada, não nos deram terra, não nos deram escola, não nos deram moradia, não nos deram trabalho, não nos deram educação. Todos os negros eram analfabetos, salvo uma exceção ou outra que tinha um dono de escravo que colocava para aprender. Mas em sua maioria todos os negros eram analfabetos, não tinham eira nem beira. Por que isso? Porque a sociedade capitalista da época não deu essa oportunidade para que os negros se desenvolvessem e importou a mão de obra da Ásia e da Europa, e para esses foi dado, sim, terra, educação, trabalho, subsídio financeiro, para que esses pudessem se desenvolver, sendo que nós negros não tivemos isso. E isso se reflete nos dias de hoje. Por quê? A fala desse senhor aí, desse cidadão, onde ele diz que ele já nasceu rico. Ou seja, é herança. E essa herança vem desse período. Então ele não precisou trabalhar para ter o que ele tem, para ter o patrimônio que ele tem. Porque quando os imigrantes parentes dele vieram para cá, receberam todo o subsídio necessário para se desenvolver. E aí você percebe que a questão da estrutura da sociedade fomenta esse tipo de preconceito. Por quê? Porque se só para os negros não foi dada a condição de desenvolvimento econômico, social e educacional, então logo, aqueles que tiveram esse desenvolvimento querem se distanciar dos negros. Porque eles têm condições melhores e os negros não. E é nesse ponto que precisa ser tocado, é esse ponto que precisa mudar. É a estrutura social no Brasil que precisa mudar. E nenhum desses youtubers que querem lacrar falaram sobre isso. Ninguém tocou nesse ponto, ninguém tocou nesse assunto. A estrutura social. E quando ele fala que a família dele é rica, é porque ele recebeu herança. E essa herança vem do período da escravatura. Sendo que nós negros, a nossa herança foi a sarjeta. E eles foram terras, foram lotes. Só que quando eu falo sobre isso, vai vir algum babaca que vai dizer que eu sou comunista. Mas por quê? Porque não entende essa dinâmica, não consegue associar essa dinâmica. Um outro ponto importante. Essa é a mesma família desse cara e os que o cercam, os seus pares, ainda vem dizer sobre meritocracia. O cara é rico só porque nasceu numa família rica e quer falar sobre mérito. E é isso que eles querem colocar na sua cabeça hoje. Tem cabimento isso? Um segundo ponto. Pessoas ricas pagam menos impostos que pessoas pobres. Por quê? Eles têm jatinho, avião particular, eles têm lancha, eles têm barcos. E eles não pagam IPVA sobre esses bens. Esses bens da alta sociedade não são tributados. Ou seja, ele começa a ver o quê? A acumulação de riqueza. Porque se você paga menos impostos que os outros, você consegue ter mais dinheiro, acumular mais riqueza. E você acumulando mais riqueza, você investe mais para ganhar mais juros sobre isso. E a sua acumulação vai aumentando e sem gerar novos empregos. Porque você coloca no banco para render juros. Aquele valor que você deveria pagar de imposto sobre o avião particular que você tem, sobre o barco que você tem, você põe no banco para render juros. E é assim que a estrutura social é desenvolvida, para que os ricos continuem mais ricos. Então,
Se nós não entendemos que isso não é de hoje, e se nós não entendemos que o passado tem ligação nos dias de hoje, nós nunca vamos parar de protestar contra o racismo. Se não cobrarmos mais impostos dos ricos para que esses impostos sejam carreados para a população mais pobre, e para que essa população tenha, de fato, força para se desenvolver, nós nunca vamos parar de protestar contra o racismo. E mesmo assim, quem é racista vai sempre ser racista. Mas acontece que ele olha a pessoa de cima para baixo. E se esse movimento de tributação acontece para que as pessoas mais pobres possam se desenvolver, ele vai pensar duas vezes em ser racista, né, explicitamente, porque ele vai falar no mesmo nível, as pessoas olhando para ele no mesmo nível, no mesmo degrau. E isso passa pela modalidade de tributação que há no nosso país e que não é atacada pelos nossos governantes. E é nesse ponto que precisamos bater. A reforma tributária que incida nas pessoas mais ricas e não nas pessoas mais pobres. Se você entender isso, você começa a entender o porquê que esse tipo de coisa não vai parar. E se você entender isso, você vai conseguir se posicionar contra determinadas medidas que estimulam a concentração de renda para estimular o preconceito contra o pobre, contra o preto. E só assim iremos começar a ter uma sociedade um pouco mais justa. Tá aí o meu recado. Compartilhe esse vídeo, se inscreve e traga pessoas para cá. Chame seus amigos, mande seus amigos vir para cá para eles pensarem mais profundamente e criticamente, tá bom? Um beijo no seu coração, um forte abraço.